Livro 4, página 34, lição 45. 3 temas, Auxiliary Verbs plus to and either. O segundo é also e o terceiro uma revisão do Simple Past. Bom, antes de entrarmos no Grammatical Preview aí na página 34, vale lembrar a nossa fórmula universal. Universal Formula, remember? Subject, Verb and Object. E como é que isso vai nos ajudar, essa revisão do sujeito, verbo, objeto? Pelo seguinte, esta lição trata de concordância. Mas concordância entre o quê? No caso destas duas primeiras palavras, nós vamos indicar uma concordância entre os sujeitos das duas orações. Então você vai ter, a primeira oração é a seguinte: eles dirigiram durante toda a noite. They drove all night long. A segunda oração é we drove all night long. Nós dirigimos durante toda a noite. Observe que nessas duas orações, a única diferença é que na primeira é o pronome eles dirigiram. Na segunda, nós dirigimos. Assim, quando existe esse tipo de coincidência e as ideias, os verbos estão na forma afirmativa, nós podemos fazer o seguinte: They drove all night long and we drove all night long too. Ou seja, eles dirigiram durante toda a noite e nós dirigimos durante toda a noite também. E agora, para que nós não tenhamos duas orações absolutamente idênticas e super longas como essa, nós vamos utilizar uma técnica. Você observa que na primeira oração, they drove all night long, o verbo dirigir. Aqui está no passado de drive é drove. E passado simples, né? Qual é o verbo auxiliar de passado simples? Não é did? E o did, assim como outros auxiliares, ele é utilizado quando você quer simplificar as orações, você utiliza o verbo auxiliar. Por exemplo, did you study yesterday? Yes, I did. Então, quando você fala yes, I did, você está dizendo yes, I studied yesterday. Portanto, o did ele representa toda a ideia anterior. E é exatamente assim que nós vamos produzir uma redução na segunda oração. Então, vai ficar assim, a exemplo do que está aí na página 34, no meio da página, entre o to e o either tem um exemplo. Olha lá. They drove all night long and we did too. Esse did está reduzindo a parte drove all night long. Está representando isso, tá? E logo em seguida põe uma vírgula e põe o to. Se a sentença for negativa, então nós vamos indicar essa concordância com o either, tá? Por exemplo, eles não dormiram durante toda a noite e nós não dormimos também. Só que em inglês nós não vamos utilizar a mesma palavra também como usamos em português. Se a concordância for para situações negativas, nós vamos usar o either. Então veja aí as características de either, né? Ele expressa, no final da página 34, ele expressa a concordância para ideias negativas, ele vai vir lá no final da sentença, das duas orações, e de forma potencial ele poderia, assim como to, indicar concordância entre sujeitos ou verbos ou objetos. Mas nós vamos focar aqui na concordância, que é o que acontece na maioria das vezes, entre sujeitos. E, portanto, no exemplo que eu dei inicialmente, né, eles não dormiram durante toda a noite. They didn't sleep all night long. And we didn't sleep all night long either. Então, eles não dormiram e nós não dormimos também. Como é que faz a redução? Agora é didn't. Então, they didn't sleep all night long and we didn't either. Ok? O exemplo que eu coloquei aqui no final da página é they didn't know the boy and we didn't either. Que quer dizer, eles não conheciam o garoto e nós também não. E nós, esse didn't, está representando and we didn't know the boy either. Aliás, essa palavra either, ela em alguns lugares é pronunciada either, em alguns lugares é pronunciada either. Ambas as pronúncias estão corretas, é uma questão de regionalismo. Você tem a certeza que você vai ouvir ambos por aí, tá? Eu prefiro dizer either, for mais acostumado assim. Muito bem. Na página 35, você vai exatamente
fazer uso dos verbos auxiliares reduzindo a segunda oração e conectando com to, se a ideia for positiva, e com either, se for negativa. Então, você vai fazer uma única sentença, vai lá na página 35, exercício número 1, make one sentence, use auxiliary verbs for the examples. Example 1. Susan studies French. John studies French. Aqui estão as duas orações originais. Vamos conectá-las, reduzi-las e acrescentar o concordativo lá no final. Uma vez que a sentença está com um verbo na forma afirmativa, studies vai ser o to, né? Então, olha o exemplo. Susan studies French and John does too. Mas por que ficou does? Porque o verbo original é studies, está no presente simples. Então, o does é que faz a vez. Olha o exemplo 2. Peter didn't go to the game. Joe didn't go to the game. Então, Peter não foi ao jogo. Joe não foi ao jogo. Essas são as sentenças, ou melhor, as orações originais. Conectando, você repete a primeira, Peter didn't go to the game, e aí reduz a segunda, and Joe didn't either. Por que eu pus didn't? Porque o verbo auxiliar é didn't para passado negativo. Põe uma vírgula e põe o either, tá certo? Olha uma pegadinha logo de cara aí, é verbo to be. Verbo to be, você lembra que ele é o próprio auxiliar, né? Não tem um outro. Veja lá, eu vou ajudar você com a primeira, depois você se vira aí. Dad was tired last night. Mom was tired last night. Como é que vai ficar? O verbo é positivo ou negativo? Positivo, então já sabe que vai pôr to lá no final. Então vamos fazer a conexão. Repete a primeira. Daddy was tired last night. And Mom was too. Tá certo? O tired last night é comum, e é essa parte que está sendo representada pelo próprio verbo to be no passado. Ok? Procure fazer os demais exercícios e nós comentamos mais durante a aula. Na página 36, você vai ver a expressão also, que tem o significado de também. Aí você vai falar, poxa, mas o to lá não era também? Sim, o to é também quando vem no final da sentença. Lembre-se disso, ok? Se o to vier no meio, antes de um adjetivo, né, antes de uma outra palavra qualquer, especialmente os adjetivos, ele vai indicar a ideia de excessivo, de demais. Por exemplo, esse café não dá para tomar, está quente demais, it's too hot, ok? Então, o to no meio da sentença, antes das palavras, ele tem esta conotação, esse significado de demais. É além de possível. Se você gosta de café quente, você fala, I like very hot coffee. Very hot quer dizer muito quente, mas você gosta e dá para tomar. Já too hot quer dizer quente demais, não dá para tomar. Não é esse to que nós vimos agora há pouco na página 35, tá? O to que nós vimos aqui, ele vem no final da sentença, ele é um concordativo. Muito bem, e ele significa também. Agora, na página 36, aparece esse also. Veja, also é uma palavra, como já disse antes, que significa em português também, e é formado de duas palavras. A palavra all, que é todo, e a palavra so, que muitas vezes tem uma ideia pronominal. O que é isso? Se alguém fala assim, are you going to the movies tonight? Você vai ao cinema amanhã? E é possível que você responda, I think so. O que você está dizendo? I think so. Você está dizendo, I think I will go to the movies tomorrow. O so, ele faz assim como os verbos auxiliares did, do, does, can, will, etc. representam as ideias anteriores, o so também faz isso, né? Vamos dar mais um exemplozinho usando o so como conjunção. Mary didn't have money, so she didn't go to the movies. O que eu disse aí? Mary não tinha dinheiro e, consequentemente, assim, então, ela não foi ao cinema. Tá certo? Quando você fala Mary didn't have money, so, esse so quer dizer, olha para essa ideia anterior aí, por causa disso, ela não foi ao cinema. Então, nesse caso, está sendo utilizado aqui como uma conjunção, né? Ou seja, está unindo duas orações. Mas o so tem essa função de mostrar ou representar a ideia anterior. E é o que acontece aqui.
ele vai fazer mais ou menos isso. Mas de uma maneira mais prática, veja a legendinha na página 36. O also também dá essa ideia, como nós dissemos antes, semelhante ao to, a ideia de também. Só que a posição é um advérbio que vem no meio da sentença, ele não vem no final. Pode até vir, por isso que eu coloquei aqui, ó, mid position, parênteses, usually, tá? Então, ele vai, especialmente quando ele vai fazer uma concordância entre verbos ou objetos, ele vai vir no meio. Mas é possível que ele faça concordância de sujeito, é muito menos frequente, mas não é impossível. Vamos lá. In a practical way, the additioning idea refers to verbs and objects. Ou seja, de uma forma prática, a ideia de adicionar, de acrescentar, de concordar, ela se refere mais aos verbos e aos objetos. Veja o exemplo. They work at the market, but they also help the customers. O que é que você tem aqui de diferente? Olha, veja que o sujeito é o mesmo. Na primeira oração, they work at the market, conjunção but. Na segunda oração, they help the customers. Veja que os verbos são diferentes, os sujeitos são os mesmos. Aí o que acontece? Você vai, nesse caso, preferir usar o also. They work at the market, but they also help the customers. Veja que o also veio antes do verbo. Eles trabalham no mercado, mas eles também ajudam os clientes. Outro exemplo, she studies French and she also studies German. Veja, a primeira oração, ela estuda francês, she studies French. A segunda, she studies German, ela estuda alemão. Qual é a diferença aqui? É o objeto, né? Na primeira é French, na segunda é German. O resto é tudo igual. O sujeito é she, para as duas. O verbo é studies, para as duas. E você vai fazer o quê? Você vai conectar com also. She studies French and she also studies German. Então é isso aí, tá? Sujeitos diferentes, você vai usar to or either. Lembrando que to para positivo e either para negativo. Já quando os verbos são diferentes ou os objetos, você vai usar also. Então vai lá para a página 37 e veja o exemplo, pedindo, obviamente, o exercício número 2 para você combinar as sentenças. Lois plays tennis. Lois works em São Paulo. Como é que se conecta? Lois plays tennis and he also works em São Paulo. Veja que na segunda oração eu troquei o Lois, eu coloquei um he, né? Porque eu não preciso falar Lois de novo. Então, Lois joga tênis e ele também trabalha em São Paulo. Então, você vai conectando, aí vai observando que está em negrito. Quando os verbos são diferentes, você usa also. Quando os objetos são diferentes, você usa also também, tá? Vai dando uma olhada aí e vai conectando essas sentenças com also. Finalmente, na página 38, uma revisão do passado simples, em que você deve fazer o seguinte, exercício interativo, baseado na sua realidade. Answer the pair questions below with short answers. If possible, insert to, either, for be in each pair. Ou seja, se possível, você vai colocar o to ou o either na resposta B em cada par de exercícios. Então, o exemplo, veja lá. Did you go to Japan last year? No, I didn't. Ok, você respondeu. Você foi ao Japão? Foi para o Japão ano passado? Não, não fui. Did your mom go to Japan last year? No, she didn't either. Ok? Então, veja os outros conjuntinhos aí, 1, 2, e responda interativamente. Por fim, na página 39, você vai ver lá o exercício número 4, pedindo que você reveja aquela velha tabela de verbos irregulares, né, que é sempre bom de vez em quando dar uma olhadinha. E eu estou pedindo aí, né, que você complete com mais 5 verbos que tenham, verbos irregulares, que tenham a coluna número 2, o simple past, e a coluna número 3, o past participle, de formas iguais. Então veja o exemplo. Buy, o passado é bought, e o particípio passado é bought. Buy, bought, bought. Então veja outros verbos lá e complete que tenham a segunda e a terceira coluna iguais. Fechando então essa lição, temos uma ilustração na página 40 e por hoje ficamos por aqui. Até a próxima lição.